Oi gente, tudo bem? Bem-vindos ao canal Matemática para Iniciantes. Esta é a playlist Trigonometria e este exercício de hoje é um exercício tirado do vestibular da Universidade Federal do Ceará. E o exercício diz o seguinte: considere as funções definidas f de r em r, é uma função que toma valores reais nos reais, e g também é definida de r em r, respectivamente definidas por f de x é x ao quadrado mais 1 e g de x é cosseno de x menos seno de x. Então, na letra A, ele pede para explicitar a função composta h de x, que é f de g de x. E na letra B, ele pede para determinar o valor máximo dessa função composta, tá certo? Bom, então vamos lá. Nós temos, eu já copiei aqui embaixo as funções que a gente vai usar, a função f de x, que é x ao quadrado mais 1, e g de x, cosseno de x menos seno de x. E na letra A, ele pede para a gente achar a função composta f com g de x. Então, vamos lá. F de g de x é igual a f aplicada na g de x. Mas quem é g de x? Vou substituir, vou mudar aqui de cor. Cosseno de x menos seno de x, tá? E aí, como é que eu faço essa conta? Repara, agora eu quero aplicar a minha função f no argumento cosseno de x menos seno de x. Então, onde eu tenho x aqui na minha função f, eu vou substituir pelo que eu tenho aqui dentro do meu argumento. Então, isso é cosseno x menos seno de x ao quadrado, porque eu tenho x ao quadrado aqui, tá? Mais 1. E agora é só fazer as contas, tá? Então, isso é igual ao quadrado do primeiro cosseno ao quadrado de x, menos 2 vezes o primeiro pelo segundo, vou escrever assim, menos 2 seno x cosseno x, mais o quadrado do segundo seno ao quadrado de x, mais 1. Tá ok? Agora, eu só vou reescrever isso agrupando os termos que depois eu vou usar a identidade trigonométrica. Então, eu vou agrupar cosseno ao quadrado de x, esse, com esse aqui, tá? Mais seno ao quadrado de x. Vou colocar aqui entre parênteses. Vou colocar aqui também o mais 1 que tá aqui. E aí, eu repito, menos 2 seno de x cosseno x. Bom, e aí, gente, vamos recordar aqui. Isso aqui é a identidade clássica, cosseno ao quadrado de x mais seno ao quadrado de x. Isso é igual a 1. Então, fica 1 mais 1, menos 2 seno x cosseno x. Só reescrevi o resto. E aí, vamos finalmente encontrar a função salientando o seguinte: esse termo aqui, 2 seno x cosseno x, isso é o mesmo que seno de 2x, tá? Então, isso é 1 mais 1 dá 2, 2 menos seno de 2x, tá certo? Então, a minha função h, isto é, vou colocar aqui destacada, isto é, h de x é igual a 2 menos seno de 2x. E aqui está a nossa função, que é f composta com g. Muito bem. E agora, ele pede para calcular na letra B o valor máximo, né? O valor máximo dessa função. Então, ele quer o máximo de h de x. Bom, e aí, é preciso ter muito cuidado com essa questão, porque por causa desse menos aqui, tá certo? Eu não posso simplesmente chegar aqui e dizer, máximo de h é 2 menos máximo de seno. Eu vou errar, tá certo? Se eu fizer isso, eu vou errar. Então, qual é o meu conselho para vocês não cometerem esse erro de distração? O meu conselho é o seguinte: eu sei que seno
de 2x, no caso, seno de 2x, eu sei que a imagem dessa função, opa, deixa eu escrever melhor. Eu sei que a imagem é o intervalo que vai de menos 1 até 1. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou calcular o valor de h de x quando o seno é menos 1 e vou calcular o valor de h de x quando o seno é igual a 1, nos extremos. E aí, a gente vê qual vai ser o valor máximo de h de x com mais cuidado, tá? Então, vamos lá. Então, quando seno de 2x, desculpa, é igual a menos 1, o que que acontece com h de x? É 2 menos 1, tá certo? Porque tem um menos ali. Então, isso fica 2 mais 1, que é igual a 3, tá? Quando seno de 2x igual a 1, então, h de x é igual a 2 menos 1, tá? Eu tô usando sempre essa fórmula aqui, tá bem, gente? E isso é igual a 1. Então, o que que isso tá me dizendo? O que que isso está me dizendo? Que o valor mínimo encontrado da minha função h foi 1 e o máximo foi 3, ou seja, que a imagem da minha função h vai de 1 a 3, ok? Então, quem é o máximo? Então, o máximo de h é 3. Reparem só, se eu tivesse feito, máximo de h é 2 menos máximo de seno, mas o máximo de seno não é 1? Aí ficaria 2 menos 1, que é 1. E, na realidade, eu estaria achando o mínimo, tá certo? Então, é preciso ter realmente muito cuidado quando a gente tem, aqui esse menos aqui, tá certo? Se vocês tiverem alguma dúvida, deixem aqui um comentário no vídeo. Se tiver confuso, podem dizer que eu tento melhorar nos próximos vídeos, tá bem? Então, eu fico por aqui e a gente se vê nos próximos exercícios. Até mais, então!